Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 29 de março, sexta-feira da Paixão do Senhor. Sexta-feira Santa, dia esse que nos convida a reviver a paixão do nosso Senhor e com ele percorrer os caminhos do seu Calvário. Então, nessa sexta-feira, como estabelece a liturgia desse tempo litúrgico na nossa igreja, é o dia de silêncio e o dia da adoração, dia no qual se medita com a via sacra a paixão de Cristo e se percorre com Jesus o caminho da dor que leva à sua morte, uma morte que sabemos que não é para sempre. A cor desse dia de hoje vai ser marcada pela cor vermelha, o qual marca a celebração da paixão do Senhor, dia que é marcado por jejum e abstinência. Segundo uma antiguíssima tradição, a igreja na sexta-feira e no sábado não celebra os sacramentos. Na tarde deste dia, pela volta das 3 horas da tarde, a não ser em razões pastorais, aconselha-se, nas horas mais tardias, dependendo da razão pastoral. Então procede assim a celebração da paixão do Senhor, que consta com 3 partes: a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a comunhão eucarística. Então nesse dia de hoje, mesmo vivenciando assim esse silêncio profundo, essa meditação, vamos meditarmos a palavra de Deus, tirada do Evangelho da liturgia de hoje, que é do capítulo de João, versículo 1 do capítulo 19 ao versículo 42. Portanto, nesse dia de hoje vamos abreviar esse Evangelho, por ser um pouco longo, vamos fazermos a leitura do capítulo 18, de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanças, tochas e armas. Então Jesus, consciente do que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntaram: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retire." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daquele que me confiaste." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nos adentrando assim nessa reflexão da paixão do Senhor, a leitura da paixão segundo João constitui um modo privilegiado de acesso ao mistério pascal nesse dia em que revivemos, sobretudo, a morte do Senhor. Então vamos fazer um breve comentário, muito resumido, do Evangelho de hoje. Então veja que nesse Evangelho nós podemos acompanhar a narrativa da paixão, morte e sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante disso, caros irmãos, queridas irmãs, podemos assim meditar sobre o acontecimento e tirar assim muitas mensagens para a nossa existência. Percebemos primeiramente que, assim como aconteceu com Jesus, existe um sentido real para todas as ocorrências de nossa vida. Veja que Jesus não foi preso, nem foi capturado. Pelo contrário, ele próprio se entregou aos homens para que se cumprisse tudo que já estava escrito, no intuito de que a vontade do Pai se realizasse. Assim, quando Jesus se entregou aos homens, na verdade ele estava se oferecendo ao Pai pela humanidade. Percebemos na narrativa que Jesus estava consciente de tudo que iria lhe acontecer, e por isso ele próprio interpelou aos guardas dizendo: "A quem procurais?" E depois de saber que eles procuravam a Jesus o Nazareno, ele responde: "Sou eu." Nós também, meus irmãos, queridas irmãs, precisamos estar atentos e atentas para que as coisas que acontecem na nossa vida, assim de perceber que a vontade do Pai para nós, principalmente nas situações em que tenhamos de enfrentar os desafios. Portanto, precisamos estar atentos, e perceber qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Muitas vezes nós também temos consciência de que
algo precisa acontecer. E para isso, também precisamos assumir nova postura, novo compromisso. No entanto, relutamos e não enfrentamos assim a fera. Queremos tirar o corpo fora. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, se tivermos confiança nos planos de Deus, para a nossa felicidade e consciência de que Ele precisa de nós para colaborar na salvação de todos os irmãos e irmãs, nós também não fugiremos dos obstáculos. E como Jesus Cristo, nós também nos apresentamos diante dos nossos algozes para beber do cálice que o Pai nos destinou. Então, com a continuação da história, verifiquemos que todas as coisas acontecerão coerentemente com o que já havia sido profetizado conforme as Escrituras. Então veja que a Bíblia, ela é um livro de homens santos e pecadores. E nela nós nos identificamos quando agimos bem ou agimos mal. O mesmo Pedro que cortou a orelha do servo, como do servo do sumo sacerdote para defender Jesus, foi o que depois, por 3 vezes, lhe chegou a lhe negar que não o conhecia. Então, a atitude de Pilatos revela a nossa omissão diante das coisas erradas que presenciamos e lavamos as mãos, porque achamos que não compete a nós e não temos nada a ver com isso. Diante de Pilatos, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus não se justificou, nem tampouco se acovardou, mas somente esclareceu. O meu reino não é deste mundo. Portanto, aprendemos com o Mestre. Nós também podemos assumir compromissos e atitudes coerentes com o nosso desígnio para não nos desviar do nosso ideal de vida. Realmente, meus irmãos, queridas irmãs, o nosso reino não é deste mundo. E as dificuldades que enfrentamos nessa vida temporal são apenas pontes que nos levam a atravessar o vale para chegar ao reino definitivo. Somos hoje Pedro, Pilatos, Judas, Malcos na nossa geração. Somos como Anás, Caifás e até como os guardas e a encarregada que guardava a porta do lugar onde Jesus estava. Todos nós temos o nosso posto. A diferença, porém, poderá estar no modo como enfrentamos os desafios da nossa missão, com os olhos voltados para o alto, para beber o cálice que nos é apresentado, ou olhando somente para a terra, tentando nos livrar dos desafios e vivendo como qualquer um dos mortais só para essa vida. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, nessa sexta-feira santa, sexta-feira da paixão do Senhor, faça uma releitura com bastante atenção e perceba os pontos que para você deve ser mais importante e que serve de exemplo a mensagem para a sua vida atualmente. Então devemos, nesse dia de hoje, no silêncio, no nosso coração, começar a fazer essa reflexão. Sobretudo sobre as palavras, as atitudes e as palavras de Jesus. Sobre as atitudes dos discípulos, principalmente Judas e Pedro, as atitudes das autoridades, a omissão de Pilatos, a manifestação do povo, ou seja, da multidão que antes proclamava Jesus rei, a atitude dos soldados, ou seja, enfim, faça um paralelo desses acontecimentos da paixão de Jesus com sua vida cotidiana. Então é nesse silêncio, desse dia de hoje, que vamos assim, meditando sobre essas passagens. E pedindo a Deus que nos confirme a nossa condição de discípulo do reino instaurado por Jesus na história humana, nos fazendo acreditar sempre mais na força da justiça e do amor. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que nesse silêncio desse dia possamos assim reviver e meditar profundamente na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor que deu a sua vida por cada um de nós. E que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.